nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Aquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. A nossa convidada de hoje nasceu e cresceu numa aldeia. É lá que continua a viver, é lá que volta todos os dias para ir para o colo da família. No entanto, é difícil encontrar um português que não a conheça, de norte a sul do país. Em 10 anos fez-se apresentadora de televisão, das mais bem pagas do mercado, mas quis muito mais. Tem negócios e projetos com sucesso comprovado. Trabalha muito, reinventa-se todos os dias e tem um segredo. Põe coração, paixão, história e verdade em tudo o que faz. Vamos todos dar as boas-vindas a Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, muito obrigada por esta entrevista. Gostou tanto de ouvir falar. Mas começamos já assim a chorar. Não, mas é estranho quando alguém se refere a nós e vai passando um bocadinho pela nossa vida e pelo aquilo que somos, mas acho que me tiraste a pinta. Cristina, é tudo melhor do que alguma vez imaginaste? Eu sonhei sempre, acho que não sonhei nunca tão alto. Achei que sim, que iria conseguir. Na escola tentei sempre ser das melhores alunas e fui conseguindo. Nunca foi com um esforço, eu nunca fui daquelas miúdas marronas que se tinham 18 tinha que ter um 20, não, nada disso. O 18 chegava-me perfeitamente e não precisava nada de ter o 20. E fui sonhando, mas o meu mundo era muito pequeno e falaste na aldeia e de facto era só aquilo, eu não conhecia nada mais, eu não tinha o mundo dos artistas, eu pouco vinha à cidade, ou quando vinha era naqueles dias de festa em que vamos lá à cidade e vinha com a minha mãe, portanto o meu mundo era um bocadinho aquilo que me chegava através da televisão, isso sempre. Agora, se me imaginava na televisão enquanto apresentadora, a chegar onde cheguei, a ser conhecida no país inteiro, dificilmente isso me passaria pela cabeça, até porque a minha primeira profissão de sonho era ser professora. E era isso que eu queria ser. Eu quis ser professora, talvez porque o sonho da minha mãe era ter sido professora e nunca o foi, e cresci com isso. E ela sempre me a dizer, não queiras, não queiras, não queiras, que era curioso, depois tens que ir para o norte, depois tens que ir para o Algarve. Preocupação de mãe. Exatamente. E é quando tiro o curso de Ciências da Comunicação, que percebo que é a televisão que me apaixona, e quando faço o estágio de jornalismo percebo que não podia ser jornalismo porque aquilo que eu queria acrescentar não podia, ou não cabia na objetividade de um jornalista e eu tinha que escolher a área de entretenimento. Mesmo na televisão conseguiste conquistar efetivamente o país, mas podias ter ficado por aí, podias ter ficado no teu lugar, com o teu salário confortável. Há muitas pessoas que o fazem, não pensam, não têm a ambição de ir mais além, mas tu não quiseste parar por aí. Não, e há dias em que eu penso, mas porquê é que eu não fiquei só com aquilo, que agora ia para casa às 2 da tarde e fazia o que me apetecia? Não sou capaz, está dentro de mim. Tudo aquilo que me apaixone, tudo aquilo que eu sinta que me possa fazer crescer profissionalmente, que me acrescente a alguma coisa, eu sou incapaz de dizer que não. E tenho feito escolhas, como é óbvio, podia já ter feito muito mais coisas, mas não é nada muito estrategicamente pensado, é tudo muito natural, vem tudo um bocadinho ao meu encontro, ou eu vou à procura de uma forma muito suave e depois se percebo que aquilo de facto me traz sorrisos e me traz alegrias diárias, então aquilo é para mim. E aí eu não consigo depois. Agora, quando entro, é sério e não faço nada a brincar, nada mesmo. Ou seja, as coisas nascem de uma forma natural, tornam-se muito profissionais, mas gostava de te perguntar diretamente se achas ou não que te sentes-te uma empresária, uma empreendedora, uma marca nacional. Há pouco tempo, um realizador, meu amigo, disse-me, eu não sei se tu tens noção que aquilo que tu construíste fora da televisão já tem tanta ou mais força do que a tua marca de televisão. E isso às vezes deixa-me a pensar que é como é que eu consegui fazer do que tenho paralelo à televisão tão forte como aquilo que é a própria televisão, e nós sabemos a força que a televisão tem ainda hoje em dia, mas não foi de facto pensado. Agora, eu acho que tenho aqui um lado de marketeer e até de gestão muito forte em mim. Eu podia ter sido outra coisa, toda a gente me diz um bocadinho pela criatividade que eu tenho e que ponho nas coisas, que eu podia ter trabalhado em publicidade, que certamente seria muito bem recebida no meio e conseguiria fazer carreira no meio. Agora, a televisão escolheu-me e curiosamente, a menina tímida que nem ao telefone conseguia falar, deu espaço a esta mulher que não se cala na televisão. Tímida? Mas tímida.
tímida de... Eu era a menos faladora na escola, eu era a que ia sair menos com os amigos, eu era a que não telefonava para ninguém e se me telefonavam eu despachava no minuto, porque aquilo fazia muita confusão, eu era a calada. Eu fui a menina a filha única, que cresceu de facto com os pais, com os primos que me visitavam só na altura das férias, ou quanto muito ali ao fim de semana, e sozinha, eu e a televisão. Era este o meu mundo. E por isso eu acho que percebo tão bem o que é a televisão e o que é que as pessoas querem ou esperam da televisão. Porque aquela foi a minha amiga durante todo o meu crescimento. E hoje sentes-te melhor no papel de apresentadora ou já neste papel de empresária, empreendedora? Não, eu sou apresentadora de televisão, ponto. E é isto que eu vou tentar prolongar para o resto da minha vida. Eu sinto-me bem quando a luz se acende, há alguma coisa em mim que faz aparecer esta Cristina que depois não está na minha vida privada. E eu gosto mesmo de fazer televisão, seja ele que projeto for. Aliás, quando eu fazia apenas o Você na TV, toda a gente me perguntava, então e à noite, quando é que vais para o prime time? Não é isso que me entusiasma, não. É o próprio projeto em si. E o Você na TV é tudo aquilo que eu sempre quis fazer em televisão. Porque eu estou, no momento, a entrevistar uma senhora que ninguém conhece, de 80 anos, que tem apenas a sua história de vida e no minuto a seguir sou capaz de estar a entrevistar o presidente de um clube de futebol ou até um ministro que vai ao programa. E, portanto, é essa mistura e é essa passagem que se tem que fazer entre aquilo que é vida pura, entre aquilo que é coração e entre aquilo que depois já é a razão que a mim me emociona nos programas de televisão, da manhã neste caso. No fundo são tudo histórias. No fundo são tudo histórias e algumas, as de vida mais comum e as que se aproximam mais da realidade de cada um de nós, são aquelas que mais nos tocam, como é óbvio. Cristina, os teus negócios tiveram uma explosão nestes últimos 5 anos. Para muitos economistas, estes últimos 5 anos foram a pior crise desde o 25 de Abril. E, no entanto, os teus produtos e os teus projetos vendem como se não houvesse amanhã. Qual é a explicação? Olha, eu já não tenho medo e acho sempre que as épocas de crise são sempre as de maior criatividade e aquelas em que os melhores projetos se impõem e que depois se garantem ao longo dos anos. É preciso, de facto, inventar, é capaz de haver aqui alguma sorte à mistura e eu começo por ter um perfume que é uma história quase inacreditável e que, se estivéssemos na América, era mesmo o sonho americano e de Hollywood, porque eu estou, e posso-te contar de uma forma breve, eu estou na minha loja, e estou a fazer coisas e a montras e a atender e há um senhor que me entra pela loja dentro e diz, olha, eu venho aqui buscar uma capa de iPad que estava no Facebook da loja porque a minha mãe viu e diz que queria muito esta capa de iPad. E eu vi onde é que era a loja e vim cá comprar. Ela até me disse, e estava a falar comigo, ela até me disse que a loja era de uma apresentadora muito conhecida do país e eu aí começo-me logo a rir, não é? E ele... É a própria. E eu sou, porque ele não estava cá, estava muito a trabalhar fora e, portanto, não me conhecia. Pediu-me imensas desculpas, aliás, nesse dia pediu para aí 30 vezes desculpas, saiu da loja a pedir desculpa por não me ter reconhecido e por não saber, e foi. E eu fiquei tranquila. Passado 2 dias, ele entra na loja e diz, olha, é só para dizer que eu sou o diretor-geral de uma marca alemã que quer investir em Portugal. E eu estive a ver as listas de pessoas de quem nós estamos a tentar estabelecer contacto e estava lá a Cristina. Posso falar consigo? E eu, pode. E no dia seguinte ele vai ter comigo e diz-me, eu vou pô-la ao lado do Bruce Willis, da Heidi Klum e vou fazer de si uma celebridade mundial. E hoje nós brincamos com isso e eu digo, na altura, o homem é choné, claro que isto não vai acontecer e claro que isto é tudo invenções, é algum maluco que manda aqui a tentar embrulhar de alguma forma. Só que depois ele começa-me a aparecer com um estudo, que foi o estudo mais bem feito que eu já vi até hoje sobre mim. Ele tinha os meus números todos, os meus dados todos. E de repente eu estava na Alemanha a criar o meu próprio perfume e de repente eu vejo o meu perfume a ser vendido em 30 países onde ninguém me conhecia e eu estou mesmo ali ao lado do Bruce Willis e ao lado de todos os outros e aquilo concretiza-se. E eu estava na Malveira. Com uma informação adicional que é importante dizer, é que foi a primeira escolha entre todas as celebridades portuguesas. Sim. Isso como é que a deixa? Deixa-me com muita responsabilidade, cada vez mais. Eu não posso falhar. Eu hoje em dia, se falhar,
eu serei trucidada por toda a gente, porque quase que é comum dizer-se hoje em dia, a Cristina no que toca é ouro. E não é assim, como é óbvio. Agora, eu tenho essa facilidade de, quando eu percebo que as coisas não vão funcionar, eu largo imediatamente e percorro outro caminho. Se aquele não funciona é por algum motivo, não é? Eu sei que tudo o que eu faço é de uma forma muito profissional, é de uma forma depois muito estudada na forma como vai ser apresentado ao público, na forma como o vamos surpreender. Essa é uma marca muito minha. Eu não faço nada que não tenha surpresa. Houve uma entrevista com o diretor-geral dessa empresa alemã cá em Portugal, a LR, dizendo que a empresa não era muito conhecida cá em Portugal, mas que, entretanto, quando surge o seu perfume, neste caso o meu, que as vendas dispararam 156% nesse ano e que há uma LR antes da Cristina Ferreira e outra depois da Cristina Ferreira. Este perfume, não sei ainda a que é que cheira, mas uma coisa é certa, cheira a sucesso. Pois. Neste momento o perfume é o mais vendido de sempre da LR e o que é curioso é que a LR acreditou no Luís quando ele lhes disse que eu era a cara que devia ser a aposta da LR em Portugal. Foi a primeira vez que eles escolheram uma figura pública que não fosse conhecida mundialmente e isso deixa-me feliz. Agora, eles não estavam também à espera daquilo que Portugal, no fundo, foi a partir desse momento. Eles mandaram da primeira vez 45 mil perfumes e disseram, pronto, isto dá para 2 anos ou 3. E o Luís disse, não sei se vocês estão tão certos assim. E o perfume esgotou ao fim de 3 dias. E eles estavam completamente sem chão, porque não estavam preparados para isso. E o perfume precisa de tempo e é preciso ser refeito outra vez. E chega à segunda edição e esgota no próprio dia, passadas 6 horas. E chega a terceira edição e continua. E hoje em dia continuamos a vender muito mais. Agora, se me perguntares porquê, eu acho que é porque as pessoas sentem que eu estou ali. E quando se sente... eu não dou a cara pelas coisas. Eu ou sou as coisas ou então não faz sentido. Sim, efetivamente aquilo que diz na descrição do perfume é que está lá a essência da Cristina Ferreira. E eu nunca tinha usado perfume e os alemães ficaram um bocadinho fascinados com isso, que é como é que uma pessoa nunca usou um perfume, não tem nenhum que diga é meu. E de facto... Quando eu o cheirei, e tinha a minha escolha, eles fizeram 75, mas depois foram eliminando e ficámos só com 5. E quando eu cheirei este, foi o primeiro, e eu disse, é este. Mas depois cheirei os outros e pensei, se calhar é tão marcante que eu não sei se é de facto aquele. E não o trouxe para experimentar cá em Portugal, trouxe os outros 2. E ao fim de 15 dias liguei e disse, não, é o primeiro. E o Luís me falou muito engraçado, disse, nem sei porque é que trouxe os outros, porque eu já sabia que era aquela a primeira escolha. Agora, somos, de facto, em Portugal um caso de estudo, a ponto de Portugal estar em 20º no número de vendas dentro da empresa e passar para 6º neste momento. Somos um dos países mais fortes da empresa. Hoje em dia já toda a gente reconhece a marca, reconhece acima de tudo a qualidade e eu só aceitei porque andei a experimentar tudo antes de me poder associar à marca e é de facto uma história de sucesso. Eu orgulho-me muito de tudo ter sido feito cá, de eu ter escolhido a equipa para fazer vídeos, campanhas, tudo, ser portuguesa e eles, quando chegaram lá as coisas, dizerem precisamos dos vossos contactos porque os queremos usar e isso deixa-me muito feliz. O que é que tem lá dentro? Qual é a essência do perfume? Eu sei que tem uma coisa, patchouli. Sim. Não tem? Tem. Que é muito, muito, muito intenso. Mas... E quando eu disse às pessoas que tinha patchouli, elas disseram muito intenso. Isso não será que tem a ver com o tom de voz da Cristina Ferreira? Também um bocadinho. Como eu costumo dizer, tenho aqui microfone, mas não precisaria dele. A minha voz chegaria. Não, mas tem, acima de tudo, uma marca muito própria. E o que é curioso é que as pessoas identificam o perfume, que não é fácil de se conseguir. Há as marcas muito conceituadas já, que toda a gente as reconhece, não é? Tu passares por alguém e sentires que aquele é o perfume tal, é das coisas mais difíceis de se conseguir. Mas é a maior marca de sucesso. E os sapatos, são uma paixão ou não? São, desde miúda. E eu era muito... eu fui habituada a ir à feira com a minha mãe desde miúda. A Feira da Malveira era das maiores feiras do país e esse era dos maiores entretenimentos que eu tinha, que era ir à feira. Tenho tios meus que eram vendedores também e ficavam estrategicamente em frente à Senhora das Farturas e ao Homem das Cassetes. E ao lado estava
a Manuela dos sapatos, que era a senhora que vendia. E eu, muito curiosamente, era a bancada que mais me chamava a atenção. E em todo o meu visual, os sapatos foram sempre a marca que se distinguia. Eu era muito básica, eu acho-me até de alguma forma clássica. Se a minha avó me visse hoje com estas calças, diria que eu não sou nada clássica, mas isso já são aqui alguns apontamentos de moda. Uns Exatamente. Mas eu acho que sou um bocadinho clássica, um bocadinho como a minha mãe. Agora, eu gosto de sapatos que marquem a diferença. E no dia que me disseram, e que tal uma linha tua? Era impossível dizer que não. Mas uma coisa é gostar de sapatos, outra coisa é não ter conhecimento nenhum, absolutamente nada, não ser designer de marca, não ter gestão de marketing ou gestão de empresas e desenhar uns sketches de sapatos, ter umas ideias, fazer uma coleção com assinatura própria. Isso nem muitos dos nossos melhores criadores de calçado conseguiram fazer assim num ápice. Olha, eu acabei de vir da reunião, por acaso, da coleção já de outono e inverno. Ou seja, vai continuar? Vai, claro. Não foi só um apontamento de paixão. Aliás, começámos por ser as Puppies by Cristina Ferreira, só que percebeu-se ao fim de 2 coleções que eu tinha que ser Cristina só. E, portanto, eu não estou já associada às Puppies, embora haja esta parceria de venda ainda nas lojas as Puppies, mas eu passei a ter marca própria. E, portanto, os sapatos são Cristina e simplesmente Cristina já. E estamos aqui a estudar umas possibilidades muito engraçadas também a nível internacional, que me deixam muito, muito feliz. Portanto, é o não parar mesmo. Mas isso é uma novidade. Vamos ter exportação. Vamos ter exportação, o Governo agradece. Sim, porque a partir do momento em que nós quisemos sempre que fosse feito em Portugal e às vezes, e por isso os preços não são acessíveis a toda a gente e é mais difícil de conseguir que toda a gente que me vê consiga ter um par de sapatos meu, mas estão dentro dos preços que são praticados naquilo que é feito em Portugal. Neste momento já estamos em cerca de 50 lojas do país, o que é muito bom e há grandes perspectivas de crescer e sempre a melhorar, como é óbvio. Inspiraste claramente no amor. Porquê? Porque vi muitas imagens de decorações e achei que aquilo era uma imagem tão forte. Quem comprar os meus sapatos dos corações, eu duvido que os consiga deitar fora algum dia. E eu acho que nós mulheres temos todas uma história de amor com os nossos sapatos. Acho que são talvez das peças que as mulheres mais amem e aquelas que guardam durante mais anos. Podemos não usar um sapato às vezes durante 10 anos, mas ele fica lá por algum motivo, conta sempre uma história e eu acho que é essa história de amor entre as mulheres e os seus sapatos que eu quis transportar um bocadinho aqui, depois porque eu acho que o amor é de facto a base de todos nós, não é? Ninguém consegue viver sem afeto. Se seguirmos o nosso coração, e o lema da campanha é um bocadinho esse, siga o seu coração, acho que é tudo muito mais fácil. É uma campanha que tem o sapato para a menina mulher. A Cristina também é assim, uma menina mulher. Sou, e é muito curioso quando eu às vezes ando assim no estilo mais desportivo, às vezes cabelo apanhado, até sem maquilhagem, e me dizem, tu pareces uma miúda hoje. E depois, na mesma altura, eu consigo transformar-me, se calhar, na mulher mais sensual, na mulher com a idade que eu tenho, que são os 37 anos, portanto já vivi muito também e tenho um trabalho muito intenso que me traz também muitas vivências, mas eu sou ainda um bocadinho isso. Aliás, eu não me sinto de todo com 37 anos e às vezes quando me imagino já, o meu filho tem quase 7 anos, eu 37, daqui a pouco estou nos 40, é aquela ideia de que estás no meio da vida, como é que chegaste aqui e nem deste por isso? E é um bocadinho aquele que eu sinto. Eu ainda ontem estava a brincar, a jogar à macaca ou a saltar ao elástico com as minhas primas no pátio da minha mãe e passou tudo muito rápido. Cristina, escreves nesta coleção de sapatos ou sobre esta coleção de sapatos que é o amor que nos faz viver, seja ele qual for, vamos crescendo e aprendendo a amar, vamos errando e procurando o que nos conforta, nos aconchega e nos acrescenta. Este podia ser só um texto apelativo para vender mais sapatos, sabemos como é que funcionam os comerciais, mas parece ser efetivamente um texto sincero, pessoal, que efetivamente pode impulsionar as vendas. Esse é o segredo, é pôr história, é pôr verdade, sinceridade nas coisas. Não consigo fazer de outra maneira. E essa minha verdade, que eu sempre quis pôr em tudo aquilo que fiz, não é uma coisa pensada, as coisas saem mesmo assim. Saem mesmo assim. Eu não minto, aliás, eu nem ao meu filho minto, e é muito curioso porque os avós tentam sempre fazer aqui umas coisas diferentes das nossas, e quantas vezes eu saí de casa para ir trabalhar e as avós, para ele sossegar, diziam a mãe vai, mas já volta, e eu no mesmo instante eu tinha que dizer, não filho, a mãe não volta.
A mãe só vai voltar amanhã e só me vês amanhã. Eu sou incapaz de mentir e de não ter essa verdade em mim. Eu não sou só aquilo que as pessoas veem na televisão, como é óbvio. Eu sou aquilo que as pessoas veem, eu sou o entendimento que as pessoas fazem daquilo que veem, eu sou o entendimento que as pessoas fazem das coisas que leem sobre mim, e depois sou eu. O que é que não é verdade de todo? Muita coisa não é verdade. Não é verdade, e isso é das coisas que mais me custa na vida, que é, e eu chego a ter momentos em que penso que a escolha de vida que eu fiz já me tirou mais do que me deu. Por muito que isto possa custar a entender a algumas pessoas, porque o que se vê é aquilo que eu ganho, não aquilo que eu faço ou aquilo pelo qual tenho que passar para chegar lá. E é curioso que o meu convidado do número 3 da revista, que eu não te vou dizer já qual é, na entrevista me disse se a maioria das pessoas durante a sua vida fosse nem que 10 minutos famoso, a maior parte delas desejaria nunca mais o ser. E isto não é um queixume, porque, como é óbvio, há aqui muita coisa boa que a vida pública me trouxe, não é? Claro que eu ganho dinheiro, claro que eu tenho um nível de vida completamente diferente da maior parte dos portugueses. É tudo fruto do meu trabalho? É. Agora, aquilo que se perde por, neste momento, a imprensa achar que só por seres figura pública tens que lhes dar tudo da tua vida, isso a mim é muito difícil de aceitar. Ainda para mais porque, e alguns já me confirmaram, eu nunca abri as portas da minha casa. Eu nunca mostrei o meu filho. Eu nunca mostrei os meus pais. Eu nunca lhes dei mais do que aquilo que sou eu e a minha vida profissional. Essa é a tua linha, é a linha que tu não vais querer passar nunca. Eu dou muito poucas entrevistas, muito poucas, e se fores passando pela imprensa toda, são raras as entrevistas que eu dou, muito raras. E porquê? Porque eu acho que tem que ser assim, e a partir do momento em que eu dou uma entrevista de 3 em 3 meses e tenho 4 capas semanais minhas numa banca, é muito complicado e é muito difícil de gerir isto, porque acho que todos nós temos direito a ter um lado privado. Cristina Ferreira, quanto é que vale esse sorriso? Olha, é o que de mais valioso eu tenho. Podem-me tirar tudo. Felizmente, nunca me conseguiram ainda tirar o sorriso. E não te sei explicar porquê, porque há dias em que eu possivelmente vou um bocadinho mais abaixo quando estas coisas de facto me afetam e não me venham cá dizer que passa tudo ao lado. Muitas passam ao lado, há outras que não passam, pela maldade só, há outras que não passam. Agora, eu no minuto a seguir, quando já digeri, acabou. Nesse momento eu passo logo a ser mais forte do que tudo. Cristina, mesmo no Facebook é preciso ter estrutura. São mais de 1 milhão e 300 mil seguidores. 5 vezes aquilo que tem o Cavaco Silva. Meu Deus. Sério, não tinha feito essas contas. Isso é mais do que... É o Presidente da República. Isto é mais do que ser popular. Mas num minuto vemos o melhor elogio e a seguir uma palavra afiada, uma crítica dura. As pessoas hoje em dia... É preciso ter estrutura, não é? E no Facebook já estou completamente vacinada. Digam o que quiserem. Quando são extremamente ofensivos, são banidos. Isso foi condição minha, que é a partir do momento em que tratam só mal, acabou. Portanto, não vale a pena estarem ali, até porque aquela página é minha. Quem a quiser seguir, segue. Se eu achar que aquela pessoa não tem qualquer tipo de afeto por mim, adeus. E o afeto não quer dizer que não aceite as críticas e não aceite os defeitos. Porque todos aqueles... sabes, há entrevistas que nos correm pior, há perguntas que fazemos que não devíamos ter feito, e eu acho muito natural e gosto até que as pessoas me digam: Cristina, não esteve muito bem nessa conversa. A forma como a Cristina falou não foi a melhor. E eu isso gosto muito, é o feedback mais imediato que nós temos ao nosso trabalho, é o Facebook. Agora, é muito complicado responder, é impossível já responder às pessoas. Agora, eu vejo realmente tudo. Eu tenho noção de tudo aquilo que é colocado no meu Facebook. A revista, porquê é que é o maior desafio da tua vida? Porque é talvez a forma de comunicar mais difícil de todas. A imagem e o vídeo e a televisão está lá tudo, e tu não precisas de mais nada. Na revista tu tens uma foto que é fixa e que tem que passar a emoção daquele momento, e depois tens o texto. E eu acho que nos textos, por algum motivo, nós começamos a ler um livro e alguns abandonamos à quinta folha e alguns nos prendem até ao fim. E é isso que eu achava o maior desafio de uma revista, que é: como é que eu faço uma revista que se leia? Porque há muitas no mercado que são de ver bonecos, que é aquilo como eu costumo dizer, e há muitas que eu abro e faço isto.
e nada te fixa o teu olhar. O que é distintivo nesta? É a vida. É a vida. São as histórias. São as pessoas que lá estão e muito as pessoas comuns, que essa é uma marca muito presente na revista, que eu quero manter para sempre. E há a figura pública que se apresenta ali no seu lado glamouroso e no lado, de facto, que nós conhecemos de figura pública, sempre com a tentativa de descobrir um bocadinho mais dessa pessoa, mas depois, no mesmo instante e no virar da página, está um outro protagonista que é tão importante como a figura pública e cuja história, se calhar, é ainda mais marcante e mais bonita e merece mais divulgação ainda do que a figura pública. E é essa mistura que eu acho que faz com que as pessoas, quando me dizem lia de uma ponta à outra e não parei, é a melhor maior elogio. É o maior elogio que me podem dizer. Sinto que tenho uma revista completamente diferente de todas as outras que existem no mercado, que me dá muito trabalho. É tudo feito por nós. Não há compras de editoriais estrangeiros, não há entrevistas que foram feitas por outras revistas, nada disso, não é nada comprado, é tudo feito por nós. A ver este entusiasmo e a ver esta paixão que eu consegui transportar para todos os outros, aliás, só por isso é que eles trabalham comigo, faz tudo sentido. Porquê o Marcelo Rebelo de Sousa na capa da primeira revista? Porque era talvez a pessoa de quem eu queria saber mais coisas. Não tem a ver com uma preferência partidária? Nada, de todo. Eu sou pelas pessoas, não sou pelos partidos. Sou ligeiramente mais de direita, devo confessá-lo, mas não sou de todo pelos partidos e se hoje posso apoiar alguém ou achar que alguém do PS é melhor, pois eu voto no PS. Se um dia aparecer alguém do PCP, eu votarei no PCP. Não tenho qualquer tipo de partido, de todo. Agora, acho que o Marcelo é a pessoa que melhor consegue explicar aos outros o que acontece no país. E falo de uma forma tão direta, tão simples, tão concisa, que eu acho que é isso que agarra os tais milhões de pessoas ao domingo para o ouvir falar. E depois porque havia aqui este aliciante do e se ele for presidente? Como é Não que é? Como é que é? Nós temos a entrevista, foi o primeiro, não é? E é muito curioso porque custou-me fazer o convite, porque eu não lhe podia explicar nada, porque a revista era todo um segredo. Não havia nenhum número para que ele pudesse consultar e ver. E, de repente, eu ligo ao professor Marcelo, primeiro mandei-lhe uma mensagem a dizer, vou ligar-lhe para o chatear, para uma coisinha minha. E quando liga, ele diz, é para a revista, não é? Então vá, bora lá, o que é que quer? Assim, de uma forma muito espontânea, muito rápida, que me deixou logo à vontade. Mas ele respondeu-me de uma forma tão frontal. Ele não hesitou em nenhuma resposta e ele falou-me de um casamento falhado que para ele é o maior erro da vida dele até hoje. Ele conseguiu-me falar das saudades que tem dos netos que estão no Brasil. Ele conseguiu-me falar da sua vida sem eu ter invadido nada, porque não invadi, mas acho que conhecemos um bocadinho mais o professor Marcelo, como conhecemos muito mais a Marisa na entrevista que ela deu no número 2. E eu, porque nós gravamos sempre a entrevista também, quando se vê as imagens da Marisa e a força que ela coloca na batalha que a vida lhe colocou nas mãos de um filho que não iria resistir, era essa a ideia dos médicos. E de repente ela vai à Fátima e tem esta frase que me ficou até hoje. Eu estou a ver a cara dela quando me contou. Eu pus velas grandes, eu pus velas pequenas, eu ajoelhei-me, eu rastejei, eu pedi. E isto somos todos nós. Ser política nunca te passou pela cabeça? Por acaso passou. Passou? Também? Passou na gestão autárquica, por acaso. Porque eu acho que é aí que se pode fazer mais pelas pessoas. E eu normalmente não puno um primeiro-ministro nem um presidente pelas decisões que tomam, porque não é ele sozinho que as toma, porque faz parte, está dentro de um sistema ao qual precisa de responder, mas a gestão autárquica é um bocadinho diferente, porque é que está próxima das pessoas. E agora a infância? Gostas tanto de falar dela? Sim, gosto, porque acho que foi a minha base e é aquilo que me garante esta minha força até hoje. Com muita inspiração dos teus pais também, eles os trabalhadores incansáveis e os lutadores. Sempre. A minha mãe, e eu acho que é por isso que eu escolho os meus caminhos, a minha mãe, se na altura dava algum dinheiro vender e fazer rissóis, ela fazia. Se a seguir era fazer cortinados, ela fazia. Se a seguir era o que quer que seja. A minha mãe era doméstica, mas ia sempre fazendo as suas coisas para ganhar mais algum dinheiro. E eu fui sempre vendo isso. Ela nunca baixou os braços, nunca. Era sempre mais alguma coisa. E ela ia à procura. Um bocadinho como o meu pai. Ela foi sempre à procura de tudo aquilo que lhe trouxesse mais para me dar
a mim. E eu não me esqueço do esforço que eles fizeram para me pagar um curso. Não me esqueço mesmo. E é curioso, quando no dia em que eu lhes pude retribuir aquilo que eles tinham pago pelo curso, eu senti-me a partir daí livre. E só aí eu me senti livre. Quando falas em retribuir, estás a falar do valor do curso, de um abraço, de um beijo? Do valor do curso também, mas acima de tudo, deles terem percebido que aquilo valeu de alguma coisa. Porque eu tinha aproveitado o investimento deles. Que eu acho que é isso que faz a diferença nos pais. Pais que me deram liberdade com responsabilidade, que é aquilo que eu tento fazer com o meu filho. E eu tinha um pai que detestava que eu saísse à noite. E então para discotecas era assim uma coisa muito complicada. Mas nunca foi uma coisa que eu fizesse, que eu questionasse muito. Era assim, era assim. E o meu pai dizia que eu tinha que estar em casa às 3 da manhã. E era muito curioso, porque os meus amigos todos podiam chegar às 6. Isto já nos meus 16 anos ou 17 anos. E eu, às 10 para as 3, começava a dizer, eu vou-me embora, eu tenho que me ir embora. E eles, porque é que vais embora? Estamos aqui todos, faz algum mal se chegares às 4, faz. Porque o meu pai disse que eu só podia chegar até às 3. E ele dizia que no dia em que fizeres 18 anos, vais fazer da tua vida aquilo que tu quiseres. E também os meus amigos me diziam, todos os pais dizem isso e depois nunca cumprem. E tu fizeste, eles deixaram. E ele, a partir dos 18 anos, eu não precisei de perguntar mais nada ao meu pai. Eu fui dona da minha vida. E eles orgulham-se disso, com certeza. Eles sorriram com os primeiros passos. Mas tu dizes uma coisa engraçada que é, eles não olham para ti como uma marca, provavelmente, nem olham para ti como uma apresentadora da TVI. Eles olham para ti como orgulho, trabalho, luta. Sim, só. Eu sou, aliás, eu não fantasio muito sobre as minhas conquistas com os meus pais. Eu tento até não lhes passar muito as minhas conquistas e eu consegui isto ou consegui mais aquilo. Mas porquê? Os pais são as pessoas que mais vibram com as nossas conquistas. Mas deixa-os ter lá a Cristina, que eles sempre conheceram e só aquela Cristina, mais nada. Eu prefiro porque hoje estou num período de conquistas, amanhã posso estar num período de derrotas. E quem não saboreou tantas conquistas, também não lhe custa tanto digerir as derrotas. Mas estás a pensar em derrotas, com tantas vitórias? Não estou a pensar em derrotas e sei sempre, eu costumo dizer que se um dia isto acabar, eu sei que começarei noutra coisa qualquer e eu saio daqui e amanhã sou empregada de balcão daquele café que está ali ao lado e juro-te que vou tentar ser a melhor empregada de balcão daquele café. E juro-te que se calhar 3 anos depois eu sou a dona do café e não sou só a empregada de balcão. Porque isso é meu, porque faz parte de mim. Mas eu sou tão feliz a ser empregada de balcão como sou neste momento a ser apresentadora de televisão. Porque estou lá de alma e coração. Agora, sei que é muito difícil manter, não é? Este nível de disposição e de sucesso como tenho agora. Se eu penso parar de todo, até porque quando penso nas coisas que já estão alinhadinhas para o futuro, se calhar não é bem parar e se calhar vai contrariar um bocadinho aquilo que eu te estou a acabar de dizer. Mas, acima de tudo, eu quero ter tempo para o meu filho, tem quase 7 anos, por isso eu faço questão de todos os dias chegar a casa por volta das 6 e a partir dali o tempo é nosso, só dos dois, e não existe mais nada. Eu acho que é isso que me traz depois a energia e a sanidade mental para no dia seguinte, às 7, começar e minuto a minuto aquilo está tudo tão programado que nada falha e eu tenho tempo para tudo na minha vida. Há uma coisa fantástica que é, vemos muitas vezes as pessoas em pouco tempo, à medida que a carreira vai avançando, esquecerem um bocadinho as origens. Tu não esqueces as origens, fazes questão de ser a primeira a falar das origens, fazes questão de ser a primeira a falar sobre o trabalho incansável dos teus pais, de uma menina que fazia 3 quilómetros para ir para a escola, de uma menina que não teve tudo, teve pouco, pedia 5 escudos para comprar um bolo, mas provavelmente não tinha todos os dias. Mas isso orgulha-te? Muito, muito. Aliás, faço questão de voltar à terra todos os dias. E quando digo à terra é pôr os pés no chão. Porque eu costumo dizer que tinha tudo para ter virado parva, para me ter deslumbrado, para achar que era a maior no meio disto tudo. E o voltar lá todos os dias faz-me perceber de onde venho. Sei bem para onde é que quero ir, mas é ali que eu estou. E aquilo é o que eu sou. O que eu acrescentei depois são acrescentos. A minha base está ali. Eu preciso de lá voltar. Eu preciso de estar num local
onde as pessoas não olhem para mim ainda como a Cristina da televisão. Porque o que Elas não olham para a Cristina como a Cristina da Elas televisão? têm um imenso orgulho em mim e isso deixa-me muito feliz. E há pouco tempo eu estive num jantar que reunia várias pessoas da Malveira e há o Presidente da Junta, quando fala, diz eu poderia falar de toda a gente, tenho que falar da pessoa que mais tem feito pela nossa terra. Pela forma como nunca a negou, como a divulgou e como pôs a Malveira num mapa que possivelmente era muito mais difícil de chegar a quem quer que fosse. E eu, porquê é que eu haveria de ter vergonha de dizer que venho da Zona Saloia, que sou da Malveira, que sim, que andei a semear batatas, que sim, que andei no trator com o meu pai, que sim, que semeei feijões com a minha avó, que sim, que fui a pé com os meus botins para a escola e passei dentro das poças e aquela era a maior alegria e depois a minha mãe ralhava comigo porque a água tinha entrado e eu tinha os pés todos molhados e que aquela festa da aldeia onde ainda vou, onde toda a gente dança uns com os outros, ainda é a festa que me dá mais prazer, onde eu encontro o meu amigo da escola primária, que ainda são os meus de hoje. Esses não olham para mim como a Cristina da televisão, de todo. E tu gostas que as pessoas não olhem para ti como a Cristina da televisão? Adoro. Faz-te falta? Faz. E às vezes não se compreende porque é que nós vamos muito um bocadinho para o estrangeiro, de férias, a partir de determinado momento. É para que ninguém me conheça. É para que eu volte a sentir que sou apenas mais uma entre os outros todos. Que eu existo cá e sou conhecida cá de uma forma porque tenho um trabalho que me expõe publicamente. Só isso. Porque lá fora eu faço o mesmo que todas as outras pessoas. Eu só existo e sou um ser humano como todos os outros. E isso às vezes faz-me falta. Agora, que o reconhecimento é muito bom, como é óbvio. Eu cheguei onde cheguei porque tenho pessoas no país que gostam de mim e só por isso, não é? Esse reconhecimento é muito bom. Agora, é às vezes muito difícil de digerir. Não queiram ser durante 10 minutos famosos, volto a dizer. O Tiago provavelmente é a pessoa que olha para ti, que melhor te conhece. Ele deve ter um imenso orgulho e ouvi dizer de fonte segura que és uma belíssima mãe. Olha, obrigada. Eu tento e acho que me dedico a ele dessa forma. E sou a mãe que diz não, que eu acho que é o mais difícil de conseguir. E sou a mãe que o tenta preparar para um futuro que lhe vai colocar também muitas dificuldades, porque ele é o filho da Cristina. E esse vai ser talvez a tarefa mais difícil que ele tem pela frente. Ele já teve algum desafio? Tem quando estranha, por exemplo, porque é que todos os amiguinhos no início escolar já me conhecem quando ele ainda não conhece as mães de mais ninguém. E de repente, como é que ele está na escola e tem todos os amiguinhos a dizer Cristina, Cristina, porquê? Não é? Se calhar estranha quando vai na rua, não conhece aquela pessoa de lado nenhum e a pessoa vem ter com ele e diz é o Tiago. E ele deve pensar, mas é o Tiago porque se eu nunca te vi, não é? Ele não me liga nenhuma na televisão. Prefere 1000 vezes ver o Panda ou o que quer que seja. Portanto, a televisão... Ele tem uma coisa muito curiosa, que é... Ele vê o início dos programas. Porque eu tenho uma combinação com ele, que é... Eu chego a casa e pergunto-lhe, viste? E ele... Vi. E eu, de que cor é que a mãe estava vestida? E ele sabe sempre. Mas depois muda de canal. Vê, claro, vai logo à vidinha dele, tem mais que fazer, não está minimamente interessado naquilo que eu faço. Acho que não vou ter a sorte dele não ser artista. Duvido que ele diz-me que é pintor, que quer ser pintor há muitos anos. Pintor em Portugal? Pintor depois. Mas isto é uma coisa muito segura na vida dele, já para aí há 3 anos ou 4, ele tem apenas 7. Pode ser como a mãe, é pintor e mais qualquer coisa. Pronto, mas ele diz que depois a mãe vai trabalhar com ele, porque ele depois vai ter uma loja onde vai vender os quadros e a mãe fica a receber o dinheiro dos quadros e depois vai vendê-los por 3 euros, é aquilo que ele disse ele já percebeu o potencial da mãe. E é muito engraçado que há pouco tempo, numa viagem que fizemos a Nova Iorque, e nós fomos ao MoMA e fomos ver, e ele perguntou-me, porquê é que vamos aqui, mãe? E eu, não queres ser pintor? Então eu venho-te mostrar se queres ou não ser pintor. E chegámos e estava uma fila enorme para entrar. E ele vira-se para mim e diz, oh mãe, estas pessoas todas querem ser pintoras? Ele ia lá para isso, não é? Os outros todos também deviam querer ser pintores. Não sei o que é que ele vai ser, sei que o quero feliz naquilo que ele fizer. E que eu, tal como os meus pais fizeram comigo, lá estarei. Sei que vai ouvir muita coisa sobre a mãe. E eu só quero que ele tenha a força suficiente por dizer
Lamento, mas eu tenho muito orgulho na minha mãe. É só isso que eu faço diariamente. Quais são os valores que lhe passas todos os dias? Ensinei-o 2 coisas para mim essenciais na vida. A pedir desculpa e a dizer que ama. Eu acho que com estas 2 bases ele vai conseguir tudo na vida. Dizendo e mostrando os afetos que tem, vai ter sempre pessoas à volta dele, pedindo desculpa, mesmo nos erros, vai ter sempre pessoas à volta dele. Cristina, tu podes ser efetivamente uma inspiração. Não são muitas as histórias de pessoas que vêm de meios humildes e que conseguem, no prazo de 10 anos, aquilo que tu conseguiste. Já conseguiste dizer às pessoas e mostrar, porque há sempre aquelas ideias de que uma cara bonita faz tudo. Não faz, pois não? Não faz nada, aliás. Só estraga muitas vezes, porque se olha para essa cara bonita como a pessoa que só tem uma cara bonita e se é incapaz de ver que ela tem muito mais para além disso. Aliás, quando eu fui convidada para fazer o Você na TV com o Manel, a primeira pergunta que eu faço, eu conhecia o Manel de trás para a frente, porque eu via-o na televisão sempre. E eu percebia o espaço que ele dava à Sónia, que era nenhum, e ele próprio admite hoje em dia que era nenhum. E no dia que dizem vais estar ao lado do Manel a fazer um programa, eu digo, para fazer o quê? Porque nesse dia eu disse, eu não sou boneca de ninguém. E acho que ficou aí logo percebido que, de facto, eu estava ali para fazer mais do que ser apenas uma cara bonita. A Júlia Pinheiro, que te conhece bem, diz que há 3 ou 4 razões do sucesso. Uma delas é o lado gaiato, outra delas é a frescura e outra é a traquinice. E isso está na tua cara. Está! Eu adoro fazer perguntas malandras, sabes? Aquelas. E sabes porque é que eu não queria crescer? E não ter mais anos, que era para poder continuar a fazer essas perguntas como se fosse uma miúda inconsequente que não mediu um bocadinho a pergunta que estava a fazer. Portanto, eu acho que é depois esta forma como eu quebro ali a institucionalidade das coisas que faz com que as pessoas achem graça a este meu lado mais irreverente e mais traquina. O dinheiro não é de toda a coisa mais importante, já o disseste. No entanto, ter mais mudou em qualquer coisa a tua vida? Claro, como é óbvio. Neste momento tenho uma casa que não o teria se não tivesse dinheiro, não é? Eu tenho a possibilidade de ir a um supermercado e não ter que estar a ver qual é o preço disto ou daquilo, nem à procura do produto mais barato. Eu tenho a possibilidade de ir a uma loja e, se me apetecer comprar umas calças, compro. Eu tenho essa possibilidade, não é? Eu tenho a possibilidade de, se ficar doente, ter o seguro de saúde certo para poder cuidar-me e cuidar de mim, não é? Isso não está ao alcance de toda a gente e, nesse aspecto, o dinheiro é muito importante. Agora, dá muita dor de cabeça. As pessoas às vezes não têm noção da dor de cabeça que é gerir depois também todas as coisas. Dá para fazer novos investimentos? Eu sou muito certinha. Eu não sou nada de arriscar, nada. Eu sou muito de poupar. E acho que é isso que depois também faz a diferença, que é, eu ganho sim, mas eu sei que um dia eu posso vir a precisar. Portanto, é melhor guardar ali na... Estás a ver? Era mais... Eu nem sequer tive muito porquinhos mielheiros, mas era aquela moda dos garrafões de plástico em que se ia juntando as moedinhas todas e ao fim de um tempo aquilo tinha lá uma quantia jeitozinha. É um bocadinho aquilo que eu faço. Cristina, a subida está a ser rápida e a pique. Vais aguentar o sprint ou não? Vou porque eu todos os dias vou ao ginásio. Porque eu neste momento já tenho uma alimentação muito saudável, vou ao ginásio todos os dias e porque sei fazer as curvas da forma como elas se apresentam, porque sei que posso ganhar balanço quando há uma reta ou quando há uma descida, porque sei que é mais difícil quando a estrada é a subir e, portanto, respiro de uma forma mais pausada e porque sei que em todas as estradas há aqueles locais onde nós podemos estacionar durante um tempo. E às vezes podes ganhar aí o teu balanço. És um fenómeno ou vais fazer história? Há uma coisa que eu sinto que é, já ninguém me pode tirar da história da televisão. Quer queiram, quer não. Se eu conseguir que a miúda da Malveira chegue onde nunca ninguém imaginou e onde eu sei que quero chegar, aí eu fiz a minha história. És feliz? Muito. Muito obrigada, Cristina Ferreira. Despedimos-nos da Cristina Ferreira, despedimos-nos também de si. Até para a próxima semana com mais conversas. Sempre, sempre com vida. Até lá.